Fala galera, tudo bem? Mais uma semana de Champions começando, jogos, vários jogos, então certamente vai ter bastante assunto pra gente falar aqui no canal. Já fica aberto o espaço pra você se inscrever aqui, só clicar aqui embaixo, ativar o sininho da notificação, deixar a curtida no vídeo e no comentário também os jogos aí que vocês querem ver análises aqui no canal. Tô começando por esse jogo entre Shakhtar e Inter, até por ter sido o primeiro horário dessa terça-feira também, e era o principal jogo do horário, embora tivesse o Bayern também. Então existia uma expectativa até pelo grupo, pela estreia que o Shakhtar fez também diante do Real Madrid. É um grupo que tende a ser muito equilibrado, muito nivelado, e acabou sendo um 0 a 0 que não foi bom pra ninguém. E é um jogo que eu acho que, mais até do que a partida em si, eu vou tocar em aspectos da partida, mas eu vou usar a partida como gancho pra gente falar e abordar no campinho também algumas das estruturas de saída de bola que o Conte tem tentado elaborar nesse início de temporada. Porque acho que dá pra gente falar do seguinte da temporada até agora. A Inter tem uma expectativa alta, tem um elenco mais recheado, tem aí a perspectiva de uma briga por título, tentar quebrar a hegemonia da Juventus na Itália, tem tentado ser um time que constrói mais e tem elenco para rodar um pouco mais as peças, só que ainda não engrenou. Nesse caso específico, o jogo contra o Shakhtar, embora tenha terminado 0 a 0, não foi um jogo em que a Inter jogou exatamente mal, né? A Inter teve chances, a Inter controlou, acho que a Inter tem alguns méritos que a gente precisa destacar. Primeiro, o controle. O controle passa por impedir as saídas rápidas de um Shakhtar extremamente perigoso, ainda desfalcado, né? Já tinha tido problemas para escalar a equipe contra o Real Madrid, mas tinha funcionado muito bem, massacrando o Real Madrid nas transições, acelerando em velocidade, sendo um time de muita dinâmica para construir a partir da saída de bola, quebrar os encaixes do adversário. Um mérito importante da Inter tá aí. Não deixou o Shakhtar sair jogando. Então a Inter conseguiu controlar os riscos que poderia sofrer defensivamente, conseguiu ocupar o campo de ataque, chegou a criar chances, teve bola no travessão, teve pênalti no marcado no Lukaku. Você pode até deixar aí se você acha que foi pênalti ou não, para mim foi pênalti, mas enfim, para mim a Inter construiu o suficiente para sair com um resultado melhor da Ucrânia. Poderia ter conseguido a vitória. Mas de qualquer forma, acho que segue valendo a definição de que o time ainda não engrenou, ainda não emplacou, ainda não conseguiu atuações ou um funcionamento ofensivo no nível que se imagina, ainda mais para quem tem essa capacidade ofensiva, principalmente de Lukaku e Lautaro. O Lukaku segue dando muito trabalho, o Lautaro faz um início de temporada um pouco abaixo, pelo menos por enquanto, mas se a gente olha para o funcionamento, aí entra a parte mais interessante para a gente destacar, em termos de mecanismos ofensivos. Até porque eu gravei ontem, publiquei aqui, vale o convite, um dos vídeos diferentes aqui, é um vídeo um pouco mais longo aqui no canal, mas um vídeo dos mais interessantes também pelo número de ilustrações, gráficos, estatísticas, do relatório da UEFA sobre o nível do futebol, o tipo de futebol visto na Champions na temporada 2019-2020, o link tá aqui em cima, então é só conferir lá, vale a pena, é um estudo bem interessante, são 108 páginas, eu traduzi isso, peguei os principais pontos pro vídeo aqui, e por que eu estou usando isso para falar sobre a Inter? Porque justamente um dos tópicos citados no relatório, no estudo, é o desenvolvimento de sistemas com 3 zagueiros como mecanismos ofensivos. E o Conte jogar com 3 zagueiros não é novidade nenhuma, né? A estrutura passa por aí. Mas já desde o fim da temporada passada a gente tem visto algumas ideias diferentes em termos de tentar trabalhar as funções, as ocupações, os espaços que os zagueiros pelos lados têm no momento de construção ofensiva, no momento com bola. E é isso que a gente pode destacar aqui, falando sobre a partida especificamente contra o Shakhtar. O Shakhtar estava montado defensivamente, não era um bloco tão baixo, mas era um bloco mais médio ali, então não jogava com a linha colada na grande área, mas jogava muito compactado, né, num bloco bem aproximado entre os setores, né, então não sobrava muito espaço por dentro, você tinha ali o Maicon como esse primeiro volante, com o Marlos e Marcos Antônio como esses dois meio-campistas. Começou o Dentinho à frente, depois rapidamente ele se machuca, sai, entra o Tyson, que joga à frente ali também como esse 9. O Solomon de um lado, do outro lado o TT, jogadores de velocidade, mas foi um jogo que se desenvolveu quase todo no momento de posse de bola da Inter, tentando avançar com a posse e principalmente ocupando o campo de ataque. Então até por isso no campinho eu coloquei o Shakhtar bem compacto, bem já posicionado no campo de defesa, sem ter a linha tão lá atrás, porque aí a gente entra na parte que eu acho que realmente é mais interessante pra gente abordar, que são esses funcionamentos da Inter com bola. Ok, a Inter joga com 3 zagueiros, isso não muda, isso é o sistema base do Conte, já é assim há muito tempo, mas como jogam os zagueiros pelos lados? Isso tem acontecido com diferentes escalações, não foi especificamente nesse jogo não, por isso que eu acho que esse é um jogo que serve como parâmetro, como gancho pra gente usar
para falar sobre mecanismos que têm sido trabalhados e que têm se repetido. Pode variar um pouco mais de acordo com a peça, por exemplo. Se o Kolarov joga como zagueiro pela esquerda, ele tende a ser esse jogador que vai ter um peso maior ofensivo, tentando armar o jogo por lá, embora já tenha sofrido defensivamente por esse setor também. Cheguei a falar sobre isso, por exemplo, no vídeo do derby, né, da vitória do Milan sobre a Inter no Campeonato Italiano. Agora, o que a gente tem visto, e aí para falar especificamente sobre essa escalação contra o Shakhtar, a Inter teve D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. Esse é o trio de zaga, com três meio-campistas, Brozovic, Vidal e Barella, Ashley Young de volta à ala esquerda, Achraf Hakimi como ala pela direita, com Lukaku e Lautaro na frente. Então vamos partir desse princípio, dessa escalação. Como que funciona essa saída de bola? O que tem acontecido muito é, os zagueiros pelos lados se projetam, enquanto dois dos meio-campistas recuam e abrem para armarem as jogadas. Então o que vai acontecer muito é o Brozovic se apresentando para a saída de bola à direita do De Vrij e o Vidal podendo fazer o mesmo pela esquerda, à esquerda do De Vrij. E como que se dá esse movimento? Os zagueiros se projetam, isso aconteceu mais pela direita, tá? Eu estou ilustrando aqui com os dois lados fazendo isso, nem sempre os dois fazem simultaneamente, embora isso também possa acontecer. Em alguns momentos acontece sim da saída de bola ter, da Inter ficar posicionada com o De Vrij centralizado, com Brozovic à direita, Vidal à esquerda. Esse é o trio mais recuado, porque nessa altura da fase de construção, os zagueiros estão mais à frente do que os dois volantes, digamos assim, os dois meio-campistas de construção na saída. Mas o que aconteceu mais foi preencher e sobrecarregar o lado direito, o lado que tem o Achraf Hakimi para explorar o fundo, mas que tem o D'Ambrosio se projetando até como um lateral, que em alguns momentos joga até como esse ala mais ofensivo pelo lado direito também, e que tem muito essa chegada à área quando atua por ali. Mesmo como zagueiro, foi um lado em que a Inter conseguiu incomodar, principalmente no primeiro tempo. Então, se a gente pegar esses dois meio-campistas que abrem e retornam para fazerem a saída de bola, o zagueiro se projetando, Bastoni pela esquerda, o Bastoni indo atacar o lado esquerdo, próximo ali do Ashley Young, o que pode significar aí depende muito do entendimento do momento da jogada, né? Por exemplo, o Bastoni abre para receber, o Ashley Young pode aparecer um pouco mais por dentro, ou o Ashley Young pode aparecer numa faixa mais avançada também aberto em relação ao Bastoni. Mas vamos voltar para o lado direito, que foi onde as coisas fluíram um pouco mais. D'Ambrosio se projeta, o Brozovic inicia essa saída de bola distribuindo o jogo por ali, e aí você passa a ter o Achraf Hakimi bem aberto, espetado para atacar o fundo, e o D'Ambrosio podendo atacar por dentro, num setor que também tem o Barella. Por isso que ali foi o lado que congestionou, que teve mais gente, que a Inter concentrou jogadores e conseguiu gerar problemas. Principalmente porque o Shakhtar não conseguia pressionar a saída de bola da Inter, nem tinha tanto esse interesse, mas não conseguia encaixar muito bem contra esses movimentos da Inter. Então você tem o zagueiro avançando, o meio-campista retornando, você está circulando e fazendo movimentos ali que podem quebrar a marcação. Como o Solomon nem sempre voltou até o final, o Achraf Hakimi já era um problema. Já era um problema, por exemplo, para o Kornienko, que é o lateral esquerdo do Shakhtar, que se abrisse, poderia deixar exposta a zaga, porque você já tem Lukaku e Lautaro ali, o que já preenche a linha de defesa por si só. E o D'Ambrosio também atacou por dentro. Então, em alguns momentos do primeiro tempo, o que a Inter tinha era Lukaku, Lautaro e D'Ambrosio atacando em profundidade essa primeira linha com 4, que é muito curioso, porque é o zagueiro pela direita que está atacando as costas da linha de defesa do adversário, o que não é um movimento tão comum. Lembra um pouco o que a gente vê no time do Chris Wilder, por exemplo, no Sheffield United na Premier League, foi destaque na temporada passada, fazendo muito essa ultrapassagem do zagueiro pelo lado, aparecendo na ponta. Nesse caso, o D'Ambrosio tem atacado até por dentro. Da mesma forma, a gente já viu o Kolarov armar o jogo por dentro, atacando, mas não exatamente atacando a linha de defesa, se projetando em profundidade. Isso o D'Ambrosio chegou a fazer. Mas aí varia muito de lance para lance, né? Porque você tem o Achraf Hakimi podendo ficar aberto, ou podendo fazer um movimento de entrada em diagonal, com o D'Ambrosio se lançando como esse ala para abrir o campo por ali. Então você pode confundir a defesa com diferentes posicionamentos, porque você passa a ter basicamente dois alas, dois pontas, já que o zagueiro virou um deles. O que falta em alguns momentos para a Inter ainda é fluir, preencher mais a faixa central, porque a Inter consegue, com esses movimentos laterais dos zagueiros, ela consegue encaminhar muito o jogo por fora. E contra um Shakhtar que tentava preencher e se defender por dentro, agrupando o time, por fora existia espaço para você tentar progredir. Só que por dentro a Inter tem encontrado algumas dificuldades. Por exemplo, a partida contra o Genoa na última rodada do Campeonato Italiano mostrou isso. Aí um pouco diferente, porque contra o Shakhtar Donetsk a Inter chegou a criar um pouco mais. Ela teve mais méritos por controlar o jogo. Mas contra o Genoa, essa presença no campo de ataque não foi o suficiente para transformar um jogo em um jogo positivo, um jogo confortável,
confiável, um jogo de chances criadas. E aí a Inter passa a depender de questões isoladas. Uma ultrapassagem, a aceleração do Achraf Hakimi pelo lado direito, uma jogada individual do Lukaku ganhando como pivô, arrancando nas costas da defesa, trombando como conseguiu se projetar em alguns momentos e incomodar o Koscielny, que sofreu no início da partida também, para acompanhar esses movimentos ali pelo lado dele na marcação, ou eventualmente um Lautaro que possa decidir numa tabela com o Lukaku, que não tem acontecido tanto nesses últimos jogos, e por dentro, o jogador que tem oferecido isso, ainda que esporadicamente, é o Barella, que ainda consegue dar uma dinâmica um pouco diferente para esse funcionamento. Funcionou, por exemplo, para conseguir a vitória difícil diante do Genoa no fim de semana no Campeonato Italiano. Contra a equipe do Shakhtar Donetsk, o Barella até chega a botar aquela bola no travessão, num belo chute, pegando uma sobra, mas ainda falta um pouco mais dessa dinâmica do jogo por dentro da Inter. Tá bem estruturada a saída, as ideias estão claras de como tentar avançar, de como explorar os zagueiros. Diante do Shakhtar, o controle foi nítido, a Inter foi superior, chegou a criar chances, poderia ter vencido, como eu falei no início do vídeo. Mas a Inter ainda não engrenou, ainda não conseguiu ser aquele time confiável de que o gol vai sair a qualquer momento, dado o domínio da Inter. A Inter tem conseguido se colocar no campo de ataque, mas a partir daí as dificuldades aparecem, talvez por isso essa sensação de uma Inter que ainda está abaixo do alto nível que a gente espera para essa temporada. Conta os comentários aí de vocês, deixem a curtida no vídeo, se inscrevam no canal, um abraço e até a próxima.